Convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje, que tem por base a segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Pois as credenciais do apostolado foram apresentados no meio de vós, com toda persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. O tema de hoje é: a Igreja é um projeto de Deus. É difícil de imaginar que alguma coisa que nós fizemos não é nosso. Sim, por exemplo, a construção de uma capela ou um templo. Quando nós colaboramos com essa construção, no final nós vamos falar que isso não é nosso, é de Deus. E Deus permite que nós usemos isso para ouvir a palavra e participar dos sacramentos. E também outras coisas são feitas lá no templo do Senhor. Quando nós ofertamos o nosso recurso financeiro que nós temos para Deus, nós queremos agradecer a Deus e nós ofertamos, isso não é mais nosso, é de Deus. E muita gente faz confusão com isso, achando que aquilo que se pagou para construir uma igreja, aquilo que se pagou para colocar móveis ou comprar o terreno, isso continua sendo da pessoa. Não é. Então nós não devemos mais colocar, no momento que nós ofertamos para Deus, colocar um eu na frente da frase. Nós podemos falar: isso foi oferta ao Senhor. E isso é do Senhor. Uma vez entendido isso, que parece que não tem tanta dificuldade para se entender isso, nós vamos entender o que o apóstolo Paulo estava dizendo para os coríntios. Ele falou assim: olha, eu sou o apóstolo do Senhor e eu mostrei para vocês, eu provei para vocês que eu sou o apóstolo do Senhor. Mas aquele povo, eles não estavam lá muito interessados nisso. Eles achavam que eles eram os donos da igreja, do local, da época onde o apóstolo Paulo trabalhou. No começo, ninguém falava nada. Depois que o apóstolo Paulo trabalhou a pedido de Deus, aí começaram a aparecer os donos da congregação. E o apóstolo Paulo começa a enfatizar: eu fui enviado por Deus. Portanto, isso aqui é de Deus, não é de vocês. Deus os convidou a participar da igreja cristã. Então, é graça de Deus. Isso não é obra de vocês. E o apóstolo ainda acrescenta que, para ele ser apóstolo, ele foi chamado pessoalmente por Jesus Cristo Salvador e ele recebeu até poderes de Deus para realizar obras miraculosas, milagres e assim por diante. Mas e hoje em dia, poderia aparecer algum apóstolo ainda por aí? A resposta é não. Não existem apóstolos mais depois do apóstolo Paulo. Os discípulos de Jesus, que eram 12 e depois ficaram 11 por causa da traição de Judas e colocaram Matias no meio dessa história, os discípulos fecharam o número de 12 e é Jesus que chamou pessoalmente eles. O apóstolo Paulo é o 13º. Jesus também o chamou pessoalmente, de forma visível até. Então não tem como alguém hoje em dia ser chamado de apóstolo. O apóstolo são somente aqueles 13, nada mais e nada menos. Depois disso, podem ser mestres, podem ser pastores, padres ou coisas semelhantes, mas apóstolos não. E o apóstolo Paulo está falando: eu sou o último apóstolo. Às vezes as pessoas perguntam: mas por que não aparecem mais apóstolos? Olha, Deus teve misericórdia de nós quando nós perguntamos isso e nos deu mais um, o apóstolo Paulo. Veja como é importante o trabalho da igreja que Deus planeja na igreja. Às vezes a gente acha
e acha de forma bem errada que a igreja depende da gente. Não, ela não depende de nós. A igreja não é também essa construção de 4 paredes. A igreja é a composição de todos aqueles que creem em Jesus Cristo como Salvador. Lá no passado, eles criam no Senhor. E depois, no Novo Testamento, foi mostrado quem era o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Nós cremos em Cristo, o Messias, o Senhor prometido para apagar os nossos pecados. E Ele fez isso. No momento que nós cremos em Jesus, nós somos da Igreja de Jesus Cristo. E uma vez que pertencemos à Igreja, nós não podemos falar que essa Igreja é nossa. Ela é de Jesus Cristo e nós participamos como uma grande família. A Igreja é um projeto de Deus. É Deus que está por detrás da Igreja planejando, usando pessoas como o apóstolo Paulo, como eu ou outros, para pregar o Evangelho. E uma vez que nós pregamos o Evangelho, muitos vão ouvir e vão ser fortalecidos na fé porque já são cristãos. E outros que não são cristãos vão ouvir a palavra de Deus e são convertidos. Portanto, também estarão na igreja cristã. A igreja cristã não é um projeto nosso, mas de Deus. Por isso vamos ofertar para Deus, não para sermos donos da igreja. Vamos construir capelas ou templos, não para dizer que isso depois é nosso, mas para dizer assim: nós ofertamos ao Senhor, isso é de Deus, e Deus empresta para nós usarmos para ouvir a palavra e participarmos do sacramento. Deus abençoe a você se você pode participar de uma congregação, de uma capela, de um templo. Deus também abençoe você se você não tem essa participação e não pode participar. Mesmo assim, fiquemos sempre sabendo que pertencer à igreja cristã é pela fé em Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, muito obrigado porque nos chamaste a participar da Tua Santa Igreja Cristã pela fé em Jesus Cristo, nosso Salvador. Muito agradecido a Ti. Ajude-nos a levarmos a Tua mensagem a muitos e muitos ouvidos, e assim também possam ser fortalecidos na fé e outros até serem convertidos. Em nome de Jesus. Amém.